Olá, meu nome é Eduarda Fora Fred e hoje vamos iniciar a aula sobre métodos multicritério com informação parcial e método Fit-Trade-Off, parte 1. Os tópicos abordados nessa aula serão avaliação intercritério em modelos aditivos, uma breve revisão, métodos multicritério com informação parcial, que vai englobar um framework para classificação de métodos de informação parcial e também alguns métodos de informação parcial presentes na literatura, e o método Fit-Trade-Off, onde iremos ver revisão do procedimento de elicitação por trade-off tradicional, Fit-Trade-Off para as problemáticas de escolha, ordenação e classificação, e também a análise de sensibilidade com o Fit-Trade-Off. Bom, então, falando um pouco sobre avaliação intercritério em modelos aditivos. Em modelos aditivos, no escopo da teoria do valor multiatributo, as alternativas são valoradas de forma direta, através de um valor global que é calculado com base no somatório do produto, da constante de escala dos critérios, pela função valor marginal do critério com respeito à consequência da alternativa naquele critério. Então, KI será a constante de escala do critério I, que é usualmente chamada de peso, e esses pesos eles são normalizados de forma que somam 1. Bom, então a solução do problema de escolha em MAVT é escolher a alternativa que obtém o maior valor global V de AJ. Já na problemática de ordenação, as alternativas são ranqueadas em ordem decrescente do valor V de AJ. Já na problemática de classificação, as alternativas são classificadas com base no valor global dos perfis das classes. Bom, então, para encontrar o valor global V de AJ, é preciso definir, primeiro, a função valor marginal de cada critério I, VI de XI. Isso é feito através da avaliação intracritério. Por outro lado, também precisam ser encontrados os valores das constantes de escala KI. E isso é feito através da avaliação intercritério. A função valor marginal e as constantes de escala têm que ser definidas através de um procedimento de elicitação das preferências do decisor, para melhor refletir as preferências deste. O estabelecimento das constantes de escala no modelo aditivo é uma questão complexa, pois esses pesos não podem ser determinados considerando apenas o grau de importância dos critérios, mas é necessário levar em consideração também o range de valores das consequências envolvidas no problema. Para melhor exemplificar essa questão, vamos considerar um problema de decisão multicritério com duas alternativas e dois critérios. O primeiro passo é efetuar a avaliação intracritério, ou seja, transformar todos os valores dos critérios em uma escala normalizada, de 0 a 1, para que os critérios fiquem na mesma unidade de medida. Vamos assumir, então, que ambos os critérios deste problema são de maximização, de forma que o valor da menor consequência vai para 0 e o valor da melhor consequência vai para 1. Sendo assim, se formos calcular o valor da alternativa A1, teremos que o valor dessa alternativa será igual ao valor da consequência equivalente a 2.000 no critério C1 e 5 no critério C2. Substituindo os valores na equação, temos que o valor da consequência 2.005 é igual à constante de escala do critério 1. Vamos agora considerar um novo problema, em que uma nova alternativa de decisão é inserida, com valor de 4.000 no critério 1 e 5 no critério 2. Fazendo novamente a avaliação intracritério, agora temos uma mudança no range de valores das consequências, de forma que o valor da função valor marginal no critério 1, de 4.000, é igual a 1, e o valor da função valor marginal no critério 1, de 1.000, é igual a 0. As funções de valor marginal no critério 2 continuam os mesmos valores. V2 de 5 igual a 0 e V2 de 10 igual a 1. Agora, se formos calcular o valor da alternativa A3, teremos que o valor dessa alternativa será igual ao valor da consequência 4.005.
Substituindo os respectivos valores na equação, teremos agora que o valor dessa consequência é igual à constante de escala do critério 1. E aí vem a pergunta: a constante de escala do critério 1 pode ser a mesma no problema 1 e no problema 2? Não, porque V de 4005 é maior do que V de 2005 para o decisor, porque 4.000 é um valor melhor para o decisor do que 2.000. Então, consequentemente, a constante de escala do critério 1 no problema 2 teria que ser maior do que a constante de escala do critério 1 no problema 1. Dessa forma, chegamos à conclusão que os valores das constantes de escala não podem ser definidos apenas com base no grau de importância dos critérios, mas deve-se também levar em consideração o range das consequências. Então, existe um desafio principal na resolução de problemas de decisão multicritério no escopo de modelos aditivos, que é justamente a determinação dos valores das constantes de escala dos critérios. Esses parâmetros são usualmente chamados de peso dos critérios, mas o real significado deles não é restringido apenas ao grau de importância dos critérios, pois o range de valores das consequências das alternativas também deve ser levado em consideração para a determinação desses parâmetros. O fato de precisar considerar esse range de valores das consequências para estabelecer os valores dos pesos torna o processo ainda mais complexo. E isso leva à necessidade de procedimentos de elicitação de preferências para avaliação intercritério. Os principais procedimentos de elicitação de constantes de escala no modelo aditivo são o procedimento de trade-off tradicional, desenvolvido por Kinder-Reif em 1976, e o procedimento de swing, desenvolvido por von Winterfeld e Edwards em 1986. Estes procedimentos de elicitação, como swing e trade-off, são a base para o desenvolvimento de métodos multicritério de apoio à decisão, inclusive os métodos de informação parcial. A elicitação dos valores das constantes de escala no modelo aditivo é o maior desafio relacionado à resolução de problemas de multicritério no escopo de MAVT e MALT, que englobam os modelos aditivos. É um desafio porque fornecer a informação precisa exigida por métodos tradicionais, como, por exemplo, os valores de indiferença que o procedimento de trade-off tradicional requer entre duas consequências, não é uma tarefa fácil. Pode ser muito difícil para o decisor fornecer esse tipo de informação e exigir um alto esforço cognitivo. Dessa forma, pode ser que o decisor simplesmente não seja capaz de fornecer tais informações de forma concisa e consistente, no nível de detalhe requerido por esses métodos. Então, a informação requerida por métodos tradicionais pode ser tediosa para o decisor, além do processo de elicitação consumir muito tempo, o que pode acabar desencorajando o decisor a encarar um processo estruturado de tomada de decisão. O alto esforço cognitivo demandado dos decisores nesse processo de elicitação também pode levar a uma alta taxa de inconsistências no processo, de acordo com estudos comportamentais. Todas essas questões levantadas anteriormente motivaram o desenvolvimento de métodos multicritério que trabalham com informação parcial, incompleta ou imprecisa a respeito das preferências do decisor para estimar os parâmetros da função valor ou função utilidade. Essas abordagens comportam situações onde o decisor não possui estrutura de preferências bem definida e, portanto, não consegue fornecer a informação detalhada requerida pelos métodos tradicionais. Então, esses métodos de informação parcial, eles surgiram justamente para facilitar o processo de tomada de decisão por parte do decisor, requerendo uma informação mais fácil do que os métodos tradicionais. Bom, então, em geral, o objetivo dessas abordagens que utilizam informação parcial é reduzir a lacuna entre metodologias teóricas de apoio à decisão e a tomada de decisão na prática, tornando o processo decisório cognitivamente mais fácil para o decisor e tornando também mais provável que decisores, no dia a dia, nos seus problemas dentro das organizações, utilizem metodologias estruturadas para a tomada de decisão. Será apresentado aqui, então, um framework para classificação de métodos multicritério que utilizam informação parcial em modelos aditivos. Esse framework é dividido em 3 categorias. A primeira categoria consiste no processo de declaração de preferências pelo decisor, ou seja, de que forma o decisor fornece essa informação parcial preferencial.
A segunda categoria consiste na forma de informação parcial fornecida pelo decisor. E, finalmente, temos a etapa de síntese, que é como o método vai encontrar uma recomendação dada a informação parcial fornecida. Na categoria de declaração de preferência, temos três subcategorias. O processo de licitação ele pode se dar de forma estruturada ou não estruturada, pode ser único ou interativo e pode ser flexível ou fixo. Já com relação às formas de informação parcial, temos as seguintes possibilidades: ordenação dos pesos, limites dos pesos, julgamentos holísticos das alternativas ou inequações lineares arbitrárias com respeito à função-valor. Já na etapa de síntese, temos algumas possibilidades, como utilizar pesos substitutos, utilizar regras de decisão para ter uma recomendação, computar uma recomendação através de problemas de programação linear e, por fim, executar uma simulação e ou análise de sensibilidade para verificação da robustez do modelo. Então, na primeira subcategoria da classe de declaração de preferências, temos a possibilidade do processo de licitação estruturado e não estruturado. Um processo de licitação estruturado se baseia em algum mecanismo de suporte organizado para guiar o processo, no qual o decisor declara suas preferências. Então, por exemplo, métodos multicritério baseados no procedimento de licitação por swing ou por trade-off podem ser considerados métodos estruturados. Por quê? Porque existe um procedimento de licitação para guiar o processo por trás daquele método. Já processos de licitação não estruturada ocorrem sem nenhum mecanismo para guiar o processo de licitação de preferências. Então, se assume que a informação ela é previamente conhecida ou que o decisor fornece informações de qualquer forma ou a qualquer tempo durante o processo. A segunda subcategoria dessa primeira classe divide os métodos de informação parcial como tendo um processo interativo ou um processo único. Em um processo interativo, o decisor fornece informações interativamente, de forma que, a cada interação, uma nova informação é fornecida por ele, e assim novos resultados são computados com base nas informações adicionais fornecidas. Já quando o processo é único, a informação ela é fornecida de uma vez só, não há ciclos interativos. Então, o decisor fornece toda a informação de uma única vez e o sistema computa a recomendação. Bom, e a terceira subcategoria da primeira classe diz respeito à flexibilidade do método de licitação. Então, um processo é aquele que dá diferentes possibilidades ao decisor ao longo do processo. Então, o decisor ele não precisa seguir necessariamente uma sequência de passos fixa. Então, ele tem diferentes possibilidades, diferentes caminhos para seguir ao longo do processo. Exemplos de ferramentas de flexibilidade são visualização gráfica durante o processo, a possibilidade de voltar a etapas anteriores no processo de licitação, entre outros. Já em um processo fixo, o método estabelece uma sequência de passos pré-definidas que deve ser seguida para o decisor, sem flexibilidade de mudança durante o processo. Com relação às formas de informação parcial, temos as possibilidades de ordenação das constantes de escala, em que o decisor vai estabelecer um ranking dos valores das constantes de escala, da mais preferível à menos preferível. Limites dos valores das constantes de escala, que podem ser dados na forma de inequações com respeito aos pesos, julgamentos holísticos a respeito das alternativas ou inequações lineares arbitrárias a respeito dos pesos ou da função valor. Por fim, temos a terceira e última classificação, que é a etapa de síntese. Na etapa de síntese, os métodos de informação parcial irão pegar a informação fornecida pelo decisor na etapa anterior e irão computar uma recomendação para o problema de decisão. Existem algumas formas de computar essa recomendação. A primeira delas é utilizando pesos substitutos, baseado apenas na informação da ordenação das constantes de escala fornecida pelo decisor. Uma outra forma de efetuar a etapa de síntese é utilizando regras de decisão, como
minimax, maximin, valor central, entre outros. Uma terceira técnica e muito utilizada é o uso de problemas de programação linear a fim de encontrar relações de dominância e/ou alternativas potencialmente ótimas para o problema. Por fim, alguns métodos utilizam também ferramentas de simulação e análise de sensibilidade para verificar a robustez dos resultados obtidos. Continua na próxima parte.